Bom, galera, sejam bem-vindos. Desejo a todos uma boa tarde. Essa semana a FAESA está aí em comemoração, principalmente nós da computação, né? São 30 anos que foi criado o primeiro curso de computação na FAESA. Se não me engano, é um dos primeiros do estado também, por isso que nós somos aí pioneiros em várias ações, né? E hoje eu fui convidado pelo professor Fernando, nosso coordenador, para apresentar a vocês um workshop sobre machine learning. E aí eu fiquei assim, gente, o que eu vou levar para esta galera que já está com sangue nos olhos, né? Já está estudando bastante machine learning, tem gente aqui que me procura no privado para conversar algumas coisas, pedir algumas dicas. E aí eu fiquei assim, o que eu posso levar de diferente para essa galera? Né? Porque todos os workshops que a gente vê é sempre as mesmas coisas. Vai lá, fala o que é inteligência artificial, fala o que é classificação supervisionada, não supervisionada, aprendizagem por reforço, sempre assim mesmo, passo a passo. E aí hoje eu trouxe para vocês algo assim que eu acredito que é um pouco diferente, é algo que a gente não vê muito ser dito por aí, mas é um tipo de sistema que está no nosso dia a dia. Né? A gente utiliza isso daqui o tempo inteiro. Vocês vão ver através dos exemplos que eu vou mostrar, explicando o que é esse sistema de recomendações. Então, o sistema de recomendações ele é um tipo de sistema que se utiliza de tecnologias de aprendizagem de máquina para poder recomendar itens, recomendar algo que você venha a consumir posteriormente. Bom, eu acredito que no quórum que tem aqui online, todo mundo me conhece, tá? Então, vou fazer uma breve apresentação, já que a gente está fazendo uma gravação para poder outras pessoas assistirem. Então, eu sou o professor Howard, eu sou egresso da FAESA, eu formei na FAESA no ano de 2012. Em 2014 eu ingressei no mestrado na UFES e lá eu me especializei em inteligência artificial. No ano de 2016 eu concluí esse meu mestrado e tive a oportunidade de ser convidado aí para ser professor da instituição. Então, desde 2016, está completando aí um pouco mais de 4 anos, setembro de 2016, eu sou professor da instituição. Além disso, atualmente eu sou cientista de dados na Autoglass. Eu sou um dos responsáveis por criação e manutenção de modelos de aprendizagem de máquina. Lá, atualmente, a gente está trabalhando com alguns projetos no qual a gente aplica aprendizagem de máquina, aplica estatística, para poder gerar um pouco de decisão automatizada. Tá? Então, esse é um pouquinho do meu perfil. Tem, lógico, um pouco mais, mas a gente tem um espaço reduzido. Bom, vamos falar então sobre o sistema de recomendações. O que é um sistema de recomendações? Eu acredito que a maioria de vocês que estão acompanhando aqui hoje tem uma conta no Netflix, no Spotify, no Instagram ou algum outro aplicativo ou rede social que se assemelha a esses três que eu citei. Lá no Netflix, o que acontece, né? Você faz lá o teu cadastro, assiste vários filmes de sua escolha. Em determinados momentos, você recebe algumas notificações push no seu dispositivo móvel, sugerindo ali algum filme que vai estrear, algo que você possa vir a gostar, né? Uma série nova que vai ser lançada. O mesmo ocorre nos aplicativos de streaming de música, né? O Spotify, Deezer. Né? Você, em dado momento, o aplicativo te sugere ali um conjunto de músicas, um grupo novo, né, uma playlist que alguém criou com algo que possa ser interessante para vocês. Nas redes sociais ocorre a mesma coisa. Né? Existe lá em um dado momento a sugestão de perfis, grupos, postagens que podem ser interessantes para vocês. Bom, o que tem por trás disso tudo? Por trás disso tudo existe um sistema chamado sistema de recomendações. Esse sistema
ele analisa as suas ações dentro dessas redes, desses aplicativos, para te sugerir algo que seja interessante para você. Então, você dá a eles o seu perfil, né? Você passa para ele as suas informações, você interage com os aplicativos deles, e a partir dessas interações, eles vão e te sugerem algo que possa ser legal, que possa fazer com que você fique um pouco mais tempo na rede social, fazer com que você fique um pouco mais tempo vendo uns filmes de streaming, né? Então, o sistema de recomendações ele tem esse objetivo, né? Primeiro, te sugerir algo que seja agradável e depois te segurar um pouco mais de tempo para que você consuma aquele produto. Como é que funciona por trás, né, esse sistema de recomendações? Esse sistema de recomendações, né, como eu falei que você entrega o teu perfil para essas empresas, ele faz uma análise, ele pode fazer uma análise do seu perfil comparando com o perfil de outras pessoas, como a gente está vendo aqui, ó, nós temos dois ciclistas, né, dois atletas, um ciclista sobre a bicicleta e o outro sem a bicicleta, e aí a gente verifica que esses ciclistas eles são similares, por quê? Porque ambos compraram pizza e salada. E aí esse sistema de recomendação, né, ele conhece, sabe que os dois são atletas, verificou que eles se alimentaram de coisas, nesse caso aqui, idênticas, e que o ciclista que está fora da bicicleta, ele consumiu algo mais. Ele consumiu, nesse caso aqui, uma latinha de refrigerante, que é o que aparece aqui. E aí o sistema, o que ele vai fazer? Analisando essa estrutura, né, esses perfis, ele vai então sugerir para o ciclista que está na bicicletinha amarela esse refrigerante que ele não tomou, né? Porque baseado no que está sendo visto pelo sistema, ele acha que o outro ciclista também pode querer esse produto e vir a consumir. Outra coisa que é interessante no sistema de recomendação é o que a gente vê quando a gente está fazendo compras online. Eu acredito que você já deve ter comprado aqui no Submarino, Amazon, Americanas.com, entre outros portais aí, Kabum, Calunga, né? O que acontece nesses portais? Esses portais, além de fazer essas análises de perfil, eles verificam tendências, né? Essas tendências são baseadas nos produtos que eles têm disponível para venda. E aí, costumeiramente, aparece lá para você assim, pessoas que compraram tal item também compraram outros itens. É uma forma do sistema de recomendação te sugerir que você venha a comprar algo, que você venha a comprar algo mais. O Procon diria que isso é uma venda casada, né? Mas por debaixo dos panos isso não vem a ser, porque você compra outro produto se você quiser ou não. Né? Mas o sistema de recomendação ele é capaz de fazer a análise da compra de todos os usuários desses e-commerce e sugerir que você compre algum outro produto que seja semelhante a algo que alguém já comprou, né? Ele teve o mesmo percurso que você teve dentro daquele sistema. Vocês dois, né, vamos supondo que sejam apenas dois perfis. Esses dois perfis compraram determinado produto, navegaram por algumas lojas dentro desse e-commerce, e então foi possível sugerir que ele comprassem outros tipos de elemento. Agora, um pouco mais técnico, né? Um pouco mais por detrás aí do sistema de recomendação. O sistema de recomendação ele tem 3 formas de se trabalhar. Ele pode ser feito através de filtragem colaborativa, ele pode ser feito por filtragem baseada no conteúdo e ele pode ser feito por filtragem baseada no item. Vamos explicar cada um desses camaradas. A filtragem colaborativa, ele passa por 2 processos em que, em 2 momentos distintos, são aplicados modelos de aprendizagem de máquina. No primeiro modelo de aprendizagem de máquina, ele verifica, dentro daquele sistema, quais são os perfis de pessoas ou de consumidores que se assemelham. Através desses perfis que se assemelham, né,
eles verificam quais são os elementos comuns desses dois indivíduos. Após fazer essa análise, né, de o que está em comum, né, o que eles consumiram de comum nesse portal, nesse sistema, a filtragem colaborativa, ela sugere para um desses perfis o que complementa no seu par. Então, aquilo que está faltando no teu perfil para que fique 100% igual ao outro perfil, te será sugerido como suposição de que aquilo seja interessante para você. Então, a filtragem colaborativa, ela faz uma análise entre perfis diferentes. E olhando esses perfis diferentes, tenta igualar as necessidades desses perfis, supondo que sejam algo interessante para os dois, né? Agora, a filtragem baseada em conteúdo, ela é um pouco mais restritiva e até um pouco mais interessante na minha visão. Por quê? Em vários momentos, quando você adentra dentro de um desses sistemas, ele não te conhece, né? Você chegou ali a primeira vez, ele não te conhece. Então, a princípio, ele não vai saber o que ele vai te sugerir para você consumir. Então, se você entrou hoje pela primeira vez lá no Netflix, não vai ter uma lista de filmes para você assistir. O que vai ter aparecendo para você? Ele vai te ranquear os top N, sei lá, top 10, top 20 filmes que pode ser algo interessante para você. E aí você consome aquilo ali ou não. E aí, a partir do momento que você consome a primeira vez, então, ó, o usuário, ele faz aqui, no caso, ele tá, desculpa, ele está fazendo uma leitura de um arquivo, então você assistiu a primeira vez um filme, o sistema ele começa a fazer uma análise baseada naquele conteúdo que você consumiu. Então, olha, eu sugeri aqui os top 10 filmes do Netflix, e aí o meu usuário, ele foi lá e pegou, sei lá, Senhor dos Anéis, que vocês estavam falando agora há pouco ali. Então, a partir do Senhor dos Anéis, o sistema de recomendação do Netflix, ele vai verificar através das características do filme que você assistiu, quais são outros filmes que se assemelham a ele. E aí essas características, elas são definidas por cada um dos sistemas. Tá? Então, eles podem estar analisando se é um filme de ação, se é um filme de terror, quais são os personagens, se são personagens bastante conhecidos, se é um personagem que chegou agora no mercado, então poucas pessoas conhecem ele. Analisa a duração do filme, se é um filme de 3 horas, se é um filme de 2 horas e meia, se é um filme que tende a prender a atenção da pessoa, se é um filme que vai gerar ali algum sentimento bom, algum sentimento ruim. Então, essas características, cada um desses streams, no caso aqui falando especificamente do stream de vídeo, eles determinam o que eles irão analisar. E em cima disso, daquele conteúdo, então eles buscam um conteúdo similar, nesse caso aqui, ó, ele buscou um artigo similar a um artigo anterior que foi lido dentro daquele sistema, e então ele começa a sugerir artigos ou filmes, né, parecidos com o que você consumiu a primeira vez. Então você alimentou o sistema com algumas informações suas, com seus gostos, com sua forma de lidar com o sistema, né? Mais uma vez aqui um exemplo do Netflix. Tem muita gente atualmente que está assistindo filmes e séries na velocidade lá com pessoas que têm tempo ou que não têm muita paciência, estão tendo a tendência de aumentar a velocidade de reprodução para, ó, a Tarcísio aí, ó, 2x. Então aumenta ali a velocidade de reprodução para consumir aquilo ali logo, para ver o que vai acontecer, para matar essa ansiedade. Então é assim mais ou menos que funciona a filtragem baseada em conteúdo. A última
a última técnica, né, para o sistema de recomendação, ela é baseada em itens. Né? E como é que funciona esta baseada em itens? Ela analisa, por exemplo, as compras feitas por uma determinada pessoa, lista todos esses itens, e então ele vai fazendo um merge, né? Vai aplicando uma máscara, né? Não tem a máscara do IP que você aplica nela lá e você descobre quais são os bits ativos e os outros. Rola utilizar grafos em sistemas de recomendação? Rola usar grafo em sistema de recomendação. O Wesley, as redes sociais, inicialmente, elas são baseadas na estrutura em grafo. Sim, sim. E a partir dela, você consegue, por exemplo, sugerir quais são os perfis naquela rede social que não estão associados a você, mas que estão ligados a você a 2, 3, 4 graus e que têm características semelhantes ao conjunto de perfis da sua rede. E aí te sugere aquilo ali. Então, dá sim. Grafos é bem utilizado no sistema de recomendações. Então, aqui, ó, na filtragem baseada em item, a recomendação ela é feita através de toda a listagem de itens que você consumiu naquele sistema, naquele e-commerce, né, naquele streaming, e através desses itens ele vai mesclando, verificando qual é a diferença entre uma compra e outra, para então ele conseguir realizar ali uma recomendação eficaz. Né? No exemplo aqui nós temos o usuário 1, que comprou laranja, comprou maçã e comprou banana. Nós temos o usuário 2, nessa senhorinha, que comprou laranja e comprou maçã. E chegou um usuário 3, que na hora que ele foi comprar, ele simplesmente comprou a maçã. E a gente verifica que a maçã ela possui uma frequência de compras grande. Ela tem uma frequência aqui, ó, nós temos 2 pessoas que compraram esse item, e aí nós percebemos que existem outros itens que também têm uma frequência grande de compras, que são feitas em conjuntos. Então, todas as pessoas que compraram maçã também compraram laranja. Aí, no caso desse novo cliente que acabou de chegar e comprou uma maçã, a gente percebe que ele inicialmente não comprou uma laranja. O que o sistema vai fazer? Percebendo que o comportamento de outras pessoas faz com que itens sejam comprados juntos, sugere esse outro item que não está na cesta desse novo cliente. Então, o baseado em itens, a gente analisa a frequência de compras desses itens, né, a quantidade de vezes que eles são compradas juntas, e sugere aquilo que está faltando na lista de um novo usuário, de um novo participante do nosso sistema. Pessoal, no finalzinho eu vou abrir um espacinho para vocês fazerem umas perguntas, tá bom? Um espacinho aqui só para vocês. Bom, vamos para a parte legal, né? A gente explicou aqui que nós temos 3 abordagens, mas como é que a gente pode construir isso? Existe uma abordagem simples que é utilizando o algoritmo KNN, o algoritmo dos K vizinhos mais próximos. E aí eu vou fazer uma breve explicação sobre esse algoritmo para que quem não conhece aqui do nosso público se acostume com ele, e depois eu vou fazer uma demonstração no código aqui usando o Python e o Colab Research, fazendo ao vivo aqui para a gente ver o funcionamento de um sistema de recomendação. Bom, então, o algoritmo KNN, e por que a gente utiliza ele para esses sistemas simples de recomendação, tá? Em sistemas mais robustos, usam outras técnicas mais sofisticadas, mas esse daqui ele é excelente e dá uma entrega e um entendimento bacana do funcionamento de um sistema de recomendação.
Bom, o algoritmo KNN ele funciona da seguinte forma. Imagina que nós temos aqui um plano cartesiano. Dentro desse plano cartesiano, nós temos itens distribuídos aleatoriamente dentro do meu plano. Então, eu tenho aqui, ó, elementos do tipo estrela, né? São chamados de classe A, e elementos do tipo triângulo verdinho, são nossa classe B. Então, eles são tipos diferentes. O que o algoritmo KNN faz? O algoritmo KNN, quando você apresenta um novo item para ser classificado, então esse novo item, nesse momento ele ainda não tem uma classe, o que ele verifica? Ele analisa, né, ele cria uma circunferência em torno deste elemento, buscando um número K de elementos já pré-existentes na minha comunidade que sejam mais próximos desse que foi inserido. Então a gente está falando aqui de um plano cartesiano, a distância que a gente tem que ver aqui para ver se eles são semelhantes ou não é a distância euclidiana, é a distância mais comum aplicada nesses tipos de algoritmos, baseado em características. Fugiu a palavra aqui, galera. Dá um crédito aqui para mim. Então, apresentamos um novo. O que o algoritmo vai fazer? Ele vai fazer uma busca calculando o entorno da minha comunidade. Através desse cálculo no entorno da comunidade, eu vou conseguir verificar quais são os elementos mais próximos ou não. E essa proximidade, né, por isso K vizinhos mais próximos, é tratada como quão similar um elemento é de outro. E aí tem filósofos, né, que falam que você é um produto, nós somos, né, nós somos produtos do meio. Então a gente se assemelha àquele grupo de pessoas que estão que mais convivem com a gente, que mais estão no nosso redor. O KNN também tem essa característica. Ele vai aplicar para aquele elemento que está adentrando no meio daquela comunidade um rótulo daquelas amostras que são mais similares, que são mais próximas a ele. Nesse exemplo aqui, como vocês podem ver, o parâmetro para dizer se a qual classe esse novo indivíduo pertence é igualado a 3. Ou seja, eu preciso que de toda a minha comunidade espalhada aqui no meu plano cartesiano, eu identifique 3 indivíduos que são mais próximos àquele que eu quero classificar. Quando eu encontro esses 3 que são, olha só, aqui na circunferência que foi traçada, ele disse que essa estrelinha aqui do lado esquerdo e esses 2 triângulos do lado direito e abaixo são os indivíduos dessa comunidade que são mais semelhantes a esse novo que eu estou incluindo no meio da minha comunidade. Aí, a partir desse elemento, né, o KNN ele vai dizer que esse novo indivíduo que foi inserido, pelo voto da maioria, ele vai ser classificado como um triângulozinho verde. O que é esse voto da maioria, né? A maioria vence, né? A democracia. Então, nós temos a maioria aqui nos K elementos selecionados de triângulos verde. Então, logicamente, esse novo indivíduo ele também vai ser dessa nova classe, dessa classe B aqui. Bom, e aí como é que a gente pode utilizar esse algoritmo para um sistema de recomendações? A ideia básica é a seguinte: eu preciso, para eu sugerir para o meu usuário lá uns filmes, umas músicas, alguns perfis, eu preciso identificar uma quantidade K de indivíduos que se assemelham lá às características desse meu usuário. Então, filmes que sejam interessantes, músicas que sejam interessantes, perfis que produzem conteúdos interessantes. E aí o algoritmo KNN, quando ele traça esse perfil do usuário e olha toda a comunidade, né, todos os perfis de usuários do Netflix,
ele consegue diminuir ali numa quantidade K de elementos para poder sugerir toda essa lista para o meu usuário. E aí, se não fosse um sistema mais sofisticado, cada vez que você selecionasse um desses K elementos que foi sugerido para você, ele receberia uma nota a mais, né, uma nota que faria com que esse filme que foi sugerido subisse no ranking. E aí já é um passo à frente. Mas um passo anterior é o KNN, ele vai ser responsável por determinar a vizinhança no entorno do seu perfil para te sugerir algo, para te sugerir uns filmes, músicas, produtos para você consumir, entre outras coisas. Aqui, ó, nós temos mais um exemplo. Esse exemplo aqui já muda a história do slide anterior. No slide anterior, o nosso indivíduo novo, ele foi sugerido como classe verde. Quando a gente aumenta a quantidade de indivíduos da comunidade para determinar a similaridade com aquele que está adentrando, vocês podem perceber aqui, ó, que modifica a decisão. Né? Agora, como a gente tem 4 estrelas e 3 triângulos, esse novo indivíduo ele vai ser classificado como estrela. Mas em se tratando do nosso tema, sistema de recomendação, o que vai ocorrer? Todos esses filmes estrelas e esses filmes triângulos, eles serão ranqueados e exibidos para você, tá? Então a gente tem aqui, ó, diversos filmes, colocaram um filme novo, esse filme foi comparado à distância entre todos os outros filmes no meu espaço cartesiano, e então eu determinei um ranking, um top K, né, um top 7 de filmes que podem ser interessantes para esse indivíduo. Tá? E aí, eu trouxe um exemplinho bem simplesinho. Vocês vão perceber que o número de linhas para construir esse exemplo é ínfimo. Tá? Então eu vou usar aqui o KNN para fazer um hands-on com vocês e depois eu vou abrir um espaço para dúvidas, algumas coisas que vocês queiram perguntar. E no final eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação e o código que eu construí. Então, eu utilizei aqui o Colab Research. Né? Essa semana eu tive um probleminha com o meu notebook e precisei aí improvisar. Tá? Então eu estou usando aqui um outro notebook, não é o meu. E aí a gente tem essa ferramenta que o Google oferece para a gente, que tem o Jupyter Notebook, né? Uma IDE de desenvolvimento para cientistas de dados, onde você pode praticar. Né? Aqui a gente não vai conseguir construir, na verdade até consegue, né? A gente deixa pronto. A gente pode deixar aqui pronto um modelo de aprendizagem de máquina para ser aplicado posteriormente num sistema de recomendação. Mas a gente utiliza mais eles para poder documentar, perceber o que aquele script que a gente está construindo está fazendo, né? Quais são os dashboards, quais são os insights que a gente pode tirar disso, e facilita também na visualização dos resultados. Para quem nunca viu o ambiente do Jupyter Notebooks, é parecido muito aqui com o Colab Research. A gente tem diversas células. Nessas células, nós colocamos os nossos códigos em Python. Esses códigos, ao serem executados, em alguns serão gerados uma saída. Então, vai ter uma célula gerada aqui embaixo com um prompt, informando a saída da sua célula anterior com o seu código. E ele vai marcar como se essa célula tivesse executada. E você consegue seguir para as outras células executando o seu script. Então, isso aqui pode ser modificado, pode ser reiniciado, né? E a gente utiliza bastante para documentar criação de modelo de aprendizagem de máquina. Então, voltando aqui para o nosso simples exemplo, vocês podem ver aqui, ó, a quantidade de linhas ela é bem pequena, o que eu tenho aqui nessa última célula é mais exemplos, né, testes a serem feitos. Mas vamos lá explicar um pouquinho o que tem nesse código aqui.
Eu utilizei apenas 2 bibliotecas para fazer esse exemplo de sistema de recomendação, tá? Utilizei o algoritmo do KNN, que está disponível lá no Scikit-Learn, tá? Dentro do pacote de Neighbors, né? No pacote de vizinhança. Então, existem outros algoritmos que também trabalham com a vizinhança para determinar algumas classes, ok? E eu utilizei também o pacote do NumPy para poder criar algumas listas e facilitar o meu manuseio com esses vetores aqui. Eu trabalhei com 2 dados, né? Eu trabalhei aqui com uma matriz, onde essa matriz foi determinada aqui por mim. Tem algumas características, né? Eu não determinei características, eu coloquei números aleatórios aqui e identifiquei como se fosse cada um desses filmes que estão listados aqui. E eu criei um outro vetor onde eu tenho o nome de cada um desses filmes. Então aqui a gente percebe que foram separadas para cada um desses filmes 3 características. Então eu poderia pensar aqui, para ficar mais fácil de imaginar, lá com o nosso KNN, um plano cartesiano em 3 dimensões, né? Cada um desses números aqui estaria numa dimensão x, y, z. Tá? Então eu tenho aqui características, como eu falei, poderia ser ali o tipo do filme, se é ação, se é terror, se é romance, se um determinado ator faz parte daquele filme ou não, né? Quais são as notas dadas pelos usuários para aqueles filmes, né? Diversas características podem ser aplicadas na construção do teu conjunto de dados, ok? Então aqui eu tenho alguns filmes, né? Filmes da Marvel, só para o Matthews ficar mais bolado comigo. Então eu tenho aqui, ó, Pantera Negra, Doutor Estranho, Homem de Ferro 2, Guardiões da Galáxia Volume 2, Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Eu vou carregar essas 2 matrizes para dentro do meu sistema e vou treinar o meu algoritmo, eu vou fazer com que ele reconheça toda a vizinhança através desse conjunto de atributos que foram listados aqui, tá? E depois, na recomendação, eu vou utilizar a lista com os nomes dos filmes. Vocês podem ver aqui que eu deixei comentado, onde cada um desses atributos dos filmes referenciam a um elemento dessa lista aqui abaixo. Tá? Então eu vou executar aqui essa célula e vou explicar o funcionamento da próxima. Tá? Então nessa célula aqui eu fiz a importação das bibliotecas e carreguei as informações necessárias para deixar o meu modelo de aprendizagem de máquina pronto para poder gerar as informações que eu preciso para recomendar, nesse caso aqui, filmes para o meu usuário, baseado em algum filme que ele assistiu. Então a gente está usando a filtragem baseada em conteúdo, nesse caso aqui. Nessa célula de baixo, eu faço a criação do meu modelo. Então eu crio aqui um objeto do tipo Next Neighbors, dizendo que ele vai utilizar da minha lista aqui, da minha comunidade, 5 elementos para, nesse caso aqui, ranquear e sugerir para o meu usuário. Então ele vai trazer uma vizinhança de 5 indivíduos, 5 filmes. Ele vai, no caso desses modelos que se baseiam em características do plano cartesiano, a gente pode utilizar diversas métricas para medir a distância. Tá? Então eu simplifiquei aqui no caso e estou usando a distância euclidiana, né, que é aquela que a gente trabalha mais comumente para medir a distância entre 2 pontos no plano cartesiano. Então eu vou recuperar 5 filmes que sejam semelhantes a um filme assistido por mim, nesse meu sistema, e vou sugerir esses 5 filmes para o meu usuário. Tá? Então eu vou utilizar o algoritmo de força bruta, ele tem outras opções aqui no pacote. Eu preferi o de força bruta porque é o que mais se assemelha ao que eu expliquei a vocês na nossa apresentação.
E aqui embaixo, ó, veja como é simples, né? Eu não precisei escrever loop nenhum, eu não precisei definir as minhas funções para calcular a distância, né? Não tem nem for, não tem if, não vejo se é um número maior que o outro, se não é, não calculo raiz, calculo nada. Quem vai fazer isso é o pacote do scikit-learn. Então, ó, crio o meu objeto e aqui embaixo eu falo para ele assim, treina. E esse treino nada mais é do que medir a distância entre todos os elementos da minha comunidade. Uma coisa que ficou faltando falar do nosso algoritmo KNN é o seguinte: ele se trata de um algoritmo preguiçoso. Isso significa que todas as vezes que eu precisar identificar os K-vizinhos mais próximos, eu preciso olhar para toda a minha comunidade no meu conjunto de dados. Então, por isso ele é um algoritmo preguiçoso. Ele não gera um modelo, ele não gera uma função, ele simplesmente olha todo mundo, calcula a distância entre todos e desses todos ele ranqueia dentro dos K, do número K que você determinou, tá? Então aqui, quando ele treina dentro do scikit-learn, ele simplesmente está parametrizando o algoritmo para que no momento em que ele for requisitado, ele utilize esses parâmetros para calcular a distância necessária. Tá? Então, o treino do KNN é assim no scikit-learn. Na vida real, a gente não acaba nem treinando ele. Perdão. Bom, e aí vem aqui o tal sistema de recomendações. Vocês podem perceber ó, que eu tenho aqui ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, sendo que a quarta linha é simplesmente a exibição dos meus filmes. Então, o que ele vai fazer aqui nessas 3 linhas de código? Ele vai enviar para o meu modelo de aprendizagem de máquina um filme, né? Então eu tenho aqui os atributos de um filme, né? Eu coloquei aqui, ó, são valores aleatórios, identificando o filme Homem de Ferro 3. Esse método, dentro do meu objeto do K-vizinhos mais próximos, ele recupera 2 informações importantes para mim. Uma é o conjunto distância de todos os elementos da minha comunidade, então, ó, de todos esses filmes aqui, em relação ao filme que eu estou apresentando. Então, em relação ao Homem de Ferro 3. E ainda ele retorna uma coisa que é bem mais interessante e é o que vai ser útil para nós aqui, que são os índices dos K indivíduos que são mais próximos. Então, dos K filmes que são mais próximos. Pô, então é o que eu preciso. Eu tenho aqui o top K. No caso, eu tenho aqui ó, o top 5. Tem o top 5 de filmes que são mais semelhantes ao Iron Man. E eu vou sugerir pro Matthews, que gosta de Senhor dos Anéis, para ele assistir uns filmes da Marvel, vai que ele se converte. Então, aqui, ó, eu gero uma lista com os meus índices recuperados, tá? Eu coloquei aqui para ele recuperar um índice 0, porque o retorno aqui é uma matriz. Tá? Então, eu só quero os números necessários para que, então, eu aplique esse filtro dos números que foram recuperados. Maps. Até o final do curso a gente te converte. Então eu trago aqui a lista dos indivíduos que foram recuperados como mais próximos e filtro na minha listagem de filmes. Olha só como é que é simples o filtro. Eu venho aqui ó, na minha lista de filmes, ó, filmes, eu criei um NP-array, é um vetor do NumPy. E dentro do meu vetor do NumPy, no meu colchetes aqui, olha só que legal, eu aplico o filtro da lista dos índices que foram recuperados, dos 5 itens que foram recuperados. E aí o meu ranking ele vai ter o nome dos filmes de acordo com o filtro dos indivíduos que são mais próximos desse filme que eu testei. Então vamos rodar para a gente ver? Então, quais são os filmes mais semelhantes ao Homem de Ferro 3? Bom, Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, teoricamente todos os filmes que o Robert Downey Jr. participou, né? Então, quando eu executar aqui, ó, olha lá, é bem rapidinho, né? Porque são poucos filmes, poucas características.
Então eu recupero aqui, ó, Vingadores, é um filme que participou, o Homem de Ferro, Robert Downey Jr., Homem de Ferro 2, Homem de Ferro, Guerra Infinita e Ultimato. Vou fazer aqui um outro teste. Vamos lá. Vou executar agora, vou ver aqui quais são os filmes mais parecidos com o Capitão América. O Capitão América, ele tem alguns atributos aqui, ó. O primeiro atributo é 2, 2.5, 2.75. Então, esses atributos serão utilizados para calcular a distância entre o Capitão América e esses outros filmes com seus atributos. Então, vou executar. Ele traz aqui um conjunto resposta diferente. Ó. Ele traz os Vingadores, traz o Homem de Ferro 2. Por algum motivo ele achou semelhante, então pode ser os atributos que estão sendo utilizados aqui. Homem de Ferro, Guerra Infinita e Guardiões da Galáxia, volume 2. Eu vou fazer mais um testezinho. Vou testar aqui o Capitão Marvel. Vou colocar para executar, é só clicar aqui no play. Olha lá, o meu conjunto resposta ele mudou. Para Capitão Marvel, ele trouxe como filmes sugeridos, recomendados para o meu usuário, Ultimato, Guerra Infinita, Vingadores, Homem de Ferro 2 e Homem de Ferro. Então, pessoal, é um código bem simples que traz aí um resultado estrondoso. A gente pode depois aplicar esse conjunto de script numa API e pegar esse resultado através de um JSON e aí apresentar lá na página com as fotinhas do filme, né, o nome do filme, as características dele, estrelinha, tudo aquilo ali que possa fazer encher os olhos do usuário. Mas o back-end, praticamente, ele está pronto apenas com esses elementos aqui. E todas as vezes que precisar incluir um novo filme, você precisa colocar as características desse filme, o nome dele, e então rodar o teu sistema de recomendação para cada um dos indivíduos. E aí, meus queridos, a gente tem um tempo um pouquinho curto. Opa, peraí que foi... Eu vou abrir agora um espaço para vocês poderem fazer algumas perguntinhas. Pode ficar à vontade, quem quiser abrir o microfone, quem quiser mandar texto. Quem não quiser perguntar nada, só quiser comentar, também pode ficar à vontade. É interessante saber da existência do algoritmo, né? Como é que utiliza ele, porque eu particularmente nunca tinha tido contato, né, com esse tipo de algoritmo. Sabia que existia, mas nunca tinha visto a aplicação prática, né, que você mostrou agora. Bem interessante. Existem outros dessa família que trabalham com a vizinhança para determinar a classe, que são até mais robustos do que o KNN. O KNN realmente, para um sistema de grande escala, ele é ruim, porque ele é lento. Mas se eu utilizo um algoritmo de vizinhança baseado em centroide, eu já consigo aumentar a velocidade ali em cerca de 60%, 70%. Eu não lembro se foi o KNN, mas uma vez eu participei de um workshop na FAESA mesmo, de inteligência artificial usando o MATLAB. A gente jogou imagens, né, de flores e o algoritmo ele pegava a semelhança entre essas imagens, né? Isso. Ele falava se era de tal espécie, como é que era. É a Iris Flower, né? Isso. Flor de íris, é isso mesmo. Ó, o Fábio tem uma pergunta aqui. Nesse exemplo, os parâmetros para avaliar se são semelhantes você randomizou. Sim, o Fábio. Eu randomizei, mas você percebe que alguns ali eu tive que fazer um ajuste manual para dar o efeito, né? Para parecer assim, um funcionamento real. Então, quando eu botei o Homem de Ferro 3, você percebe que no meu ranking
ele traz inicialmente os filmes do Homem de Ferro, olha, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 1. Então eu manipulei ali os dados para que se aproximasse mais de um sistema real, para ficar mais real essa demonstração para vocês. Ô, Howard, Diga, Igor. nas corporações, elas costumam usar essas bibliotecas prontas, tipo, ou eles tendem a escrever o próprio sistema de machine learning, até por questões de confidencialidade, as coisas assim. Uhum. Vamos lá, existem duas vertentes, né? Existe um grupo de empresas, de pessoas que inicialmente partem do princípio de bibliotecas já prontas, já implementadas, e então, em seguida, se der um resultado lógico legal, implementam as suas, e tem outras empresas que não estão muito preocupadas, que utiliza essas bibliotecas que são alimentadas e mantidas pela comunidade e utiliza ela em produção. Então vai muito de quem é que está à frente para tomar esse tipo de decisão. Porque a comunidade por trás desses modelos é muito grande, cara. E a gente tem mega corporações por trás disso. Por exemplo, na biblioteca PyTorch, nós temos o Facebook. Na biblioteca TensorFlow, nós temos o Google. Então, é difícil a gente encontrar alguma empresa que não vai confiar nelas, né? Não vai confiar no que elas estão construindo. Mas sim, existem pessoas que preferem construir isso manualmente. Então, e dá um trabalho, tá? Dá um trabalho legal construir isso aqui, cara. Fazer esse algoritmo na mão, dar essas respostas que a gente fez aqui, dá assim bem umas 14 horas de programação. O que pode estar ocorrendo... Professor. Deixa eu só ler a pergunta do Breno, que ele acabou de botar. Aí eu já passo para você, Matthews. O que pode estar ocorrendo em um caso onde o usuário sempre buscava por um gênero X de filme e agora está buscando por Y, mas o sistema ainda continua recomendando X. Breno, eu imagino o seguinte... Esse sistema ele ainda não conseguiu perceber essa mudança de comportamento do usuário. E aí, ele ainda continua recomendando baseado nas suas primeiras utilizações, nas suas primeiras abordagens dentro do sistema. Então, por isso que ele... O sistema, Breno, você faz um aging. Então, você dá mais valor para as pesquisas mais recentes e menos valor para as pesquisas mais antigas. Você consegue ponderar dessa forma, sacou? É isso aí, você vai dando um pouco mais de peso para o que é mais recente e aí consegue retornar uma resposta mais eficaz. Mas tem sistema que não tem jeito, ele vai acabar te dando aquilo que o que você com mais frequência buscou. Ele não está preparado para isso. Boa noite a todos, né? Isso não seria, de certa forma, um problema, entre aspas, porque, por exemplo, se eu quero trocar um pouco o meu gosto, ele vai ficar sempre olhando apenas para o antigo. Isso não causaria um certo problema com o usuário? Causaria um problema com o usuário, cara. Causaria sim. É por isso que esses sistemas, né, que a gente utiliza de streaming, eles estão em constante evolução do seu sistema de recomendação. O Spotify, o Netflix, o Deezer, Amazon Prime, eles estão o tempo todo buscando uma melhor forma de responder para o usuário aquilo que seria interessante para ele. Matthews, fica à vontade. Ô, professor, e esse negócio de máquina de vetor de suporte, por exemplo, SVM. você podia definir isso para mim, que eu meio que não entendi muito bem. Tipo, ele pode auxiliar, analisar os dados padrões e reconhecer, mas assim, eu meio fiquei em dúvida ali nesse detalhe, Eu não utilizei o SVM aqui, tá? Mas ele é um algoritmo um pouco mais complexo de aprendizagem de máquina. Ele também serviria para gerar aqui o ranking para a gente. Como é que funciona o SVM? O SVM ele olha o plano cartesiano e a partir dos elementos existentes, vamos lá,
Vou voltar aqui. Vamos ver se ele vai deixar, né? Cadê? Aqui. Então, vamos lá. Imaginamos que a gente colocou aqui o SVM para trabalhar. Ele vai fazer para a gente o seguinte. Ele vai tentar... imagine que ainda não existe esse novo indivíduo que você está querendo classificar ele, tá? Ele vai olhar ali para o seu plano cartesiano e vai tentar traçar entre essas duas classes pré-existentes retas que separem esses dois conjuntos de indivíduos. Essas retas, né? Ele traça aqui uma reta bem no meio e depois ele traça duas outras retas mais próximas a essas duas classes. Essas três retas são chamadas de vetores de suporte. Essas retas ela tem um conjunto de XY que formam um vetor e que vai te ajudar a determinar a classe de um determinado indivíduo novo. Então, quanto mais próximo esse indivíduo estiver de um desses vetores de suporte, determinada classe será aplicada a ele. Essa, assim, mais básico do básico é isso que o SVM faz, mas existem alguns cálculos que precisam ser feitos ali para ele poder determinar essas três retas, a reta que divide e os vetores que dão suporte para a separação dessas duas classes. Entendi, professor. Show. Beleza? Valeu, Breno. Alguma outra pergunta, pessoal, que vocês gostariam de fazer? Tem mais duas pessoas digitando. Obrigado, Tarcísio. Valeu, Matheus. Não conhecia o KNN. O KNN, ele é meu xodó, Matheus. Ele é o algoritmo que eu utilizei na minha dissertação de mestrado. Lógico que não nesse formato que a gente está vendo aqui. A gente fez uma outra abordagem tentando melhorar um pouquinho ele. Deixar ele um pouco mais rápido e mais eficiente. Então eu tenho um certo apreço por esse algoritmo. Valeu, Paulo Sérgio. Obrigadão. Tem mais pessoas digitando. A galera que está no quarto período, isso aí daqui a pouco o Howard vai explicar melhor para vocês no semestre que vem. Vocês vão ter mais tempo para conversar a respeito dos métodos, né, dessas técnicas aí. Foi só um teaser, né, Howard? O tempo é muito curto para apresentar muita coisa, né? Então, assim, é só para dar aquele gostinho. Semestre que vem a gente foca aí com outros modelos bem legais. Valeu, Vitor Hugo. Obrigado aí, Matthews. Então, o curso do Vitor Hugo, pessoal, não precisa ser só ganhar de jogos, não, tá? Vai ser lá no nosso Discord mesmo, sobre Unity e VR. Eu vou assistir porque eu sou curioso também. Show. Não precisa ser de jogos, não, cara. Já que o professor falou, então vou adentrar o convite aí para todo mundo. Não vou falar sobre programação efetivamente, não. Eu vou dar um norte side aí do que é a tecnologia para os próximos anos e agora, o que a gente está vivendo. Depois a gente vai falar como colocar uma cena no Unity de VR para começar a desenvolver alguma coisa. Aí daí para frente a gente pensa no ano que vem, que nem o professor fez aí. Eu vou fazer só aquele apanhado geral
Isso, Maneiro. e o início da tecnologia aí no Unity. Que dia que vai ser? Quinta-feira, 5h30 no Discord. Eu queria que fosse lá no Discord justamente pra gente ter uma interação e todo mundo poder falar e tudo mais. Então, a gente vai estar lá no Discord da Faesa Comp, falando sobre VR. Vou mostrar minha tela e vou mostrar as novas coisas que estão chegando aí. Legal, vou tentar participar também, pessoal. Quinta-feira tá mais tranquilo. Show. Bom, galera, Valeu. agradeço então aí a presença de todos vocês, do professor Fernando, do professor Vitor. Tá? Foi um prazer poder mudar esse gostinho aí de Machine Learning para vocês, um pouco diferente do que a gente está acostumado. E quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente fala um pouquinho mais, dá até alguns treinamentos melhores. E a galera dos próximos períodos aí, a gente se Ô, encontra. professor, a próxima palestra eu vou estar mais preparado, hein? Opa, isso aí. Férias está aí para isso, né? É, isso mesmo. Se preparar cada vez mais. Isso mesmo, professor. Mas valeu pela apresentação e é isso. Partiu para outra apresentação agora, né, professor? Tá jóia, gente. Um abraço então para vocês. Valeu, Howard. Até mais. Valeu, Fernando. Valeu, Vitor. Eu.